Salut! Il te faut quelque chose? Quoi? Parler français? Ah oui, alors je suis là pour vous aider. Continuez avec moi pour parler français. Então, estou aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Andresa. Soyez tous les bienvenus à Français com Prof. Andresa. Merci d'avoir choisi ma chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre le verbe falloir, o verbo precisar, ser necessário, ser preciso, d'accord? Falloir, oui? Mas antes, já se inscreva aí no meu canal e só clicar em inscrever-se se você estiver no YouTube. Também ative o sininho para ser avisado de todas as aulas que eu vou postar, d'accord? E também me siga no meu perfil no Face e no Insta, Francês com Prof. Andresa, oui? Merci, feito tudo isso, viens avec moi pour apprendre le verbe falloir. Venha comigo aprender o verbo falloir. O verbo falloir é um verbo impessoal. Isso quer dizer o quê? Ele só é conjugado no il. Oui? Isso mesmo, il, na terceira pessoa do singular. Então, anotei aqui para vocês. No présent, para dizer é preciso, fica assim, il faut. Il faut mais o verbo no infinitivo, d'accord? Por exemplo, é preciso limpar meu quarto. Il faut nettoyer ma chambre. É preciso limpar meu quarto. Il faut nettoyer ma chambre, d'accord? Ou então, é preciso limpar o quarto. O quarto é feminino em francês. Então, il faut nettoyer la chambre. E tanto faz. Ma chambre, meu quarto, ou la chambre. Magnifique. Quando vem um verbo, né, depois, il faut pratiquer le français tous les jours. É preciso praticar o francês todos os dias. Isso é verdade, não é só um exemplo não. E il faut pratiquer le français tous les jours, né? Se você quer aprender, você precisa se dedicar. Então, nem que seja um pouquinho por dia, mas todos os dias, tous les jours. E sigam essa dica que vocês vão brilhar, d'accord? E na forma negativa, como fica? Il ne faut pas plus l'infinitif. Il ne faut pas. Não é preciso ou então é proibido, tá? Ele é uma negação bem forte, d'accord? Ele exprime uma interdiction, uma proibição, na verdade. Por exemplo, il ne faut pas fumer dans l'hôtel. Não se pode fumar no hotel, não se deve fumar no hotel. Oui, é proibido. Il ne faut pas fumer dans l'hôtel. Também pode ser que na plaquinha esteja escrito assim, il est interdit de fumer. É proibido fumar. Oui, il est interdit. Agora, quando você quer dizer que uma pessoa precisa fazer algo, você vai usar os pronomes, d'accord? Por exemplo, eu preciso, é só você usar il me faut. Me, esse pronome vai indicar eu preciso, d'accord? Que equivale a j'ai besoin de. J'ai besoin de, c'est la même chose que il me faut. Oui? É a mesma coisa, porque eu preciso de, eu tenho necessidade de, j'ai besoin de, igual il me faut. Você precisa, il te faut. Il te faut ou então tu as besoin de. Os dois se equivalem, né? São sinônimos. Il lui faut. Esse lui serve tanto para ele ou ela, quer dizer, ele precisa ou ela precisa. É como se fosse o lhe, d'accord? Esse lui. Por isso que ele serve para o feminino e para o masculino. Ou então, elle a besoin de, ela precisa. Il a besoin de, ele precisa, d'accord? Il nous faut, nós precisamos. Il nous faut. Ou nous avons besoin de. E aí você continua com o que você precisa, o verbo no infinitivo também. Il vous faut, vocês precisam, ou o senhor, a senhora precisa. Ou então, vous avez besoin de, vocês precisam, d'accord? E agora eles e elas, il leur faut, il leur faut. Esse leur equivale a lhes, oui? Então, seria assim, o mesmo, né, para o plural, no masculino ou no feminino, il leur faut un verre d'eau, par exemple. Eles precisam de um copo d'água, d'accord? Coloquei um exemplo aqui, como eu comecei o vídeo de hoje, il te faut quelque chose? Oui? Você precisa de alguma coisa? Il te faut quelque chose? Precisa de algo? Il me faut un livre. Eu preciso de um livro. Il me faut un livre, d'accord? Il te faut faire du sport. Você precisa praticar esporte. Il te faut faire du sport. Observe que eu só vou mudando o pronome. Il faut fica invariável, porque por enquanto os exemplos estão no présent. Como fica então no passé composé? Foi preciso, foi necessário. Il a fallu, il a fallu. Oui, foi preciso. No imparfait, il fallait,
Il fallait, era preciso, era necessário. Veja que ele só é conjugado no il. Au futur, il faudra, bem irregular, né? Será preciso, será necessário. E o conditionnel présent, il faudrait, seria preciso, seria necessário, d'accord? Então, anote esses exemplos no seu cahier de français, complemente nessas frases com o que vocês precisam ou precisariam fazer, d'accord? Comente aí, deixe seu comentário o que você achou dessa aula, se você tem mais alguma dúvida com relação ao falar, ou como eu acabei comentando também do avoir besoin de, né, ter necessidade de, é só me escrever, oui? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas que querem aprender francês. Se você achou útil esse vídeo para você, se essa aula te ajudou, por favor, dê o seu like, s'il vous plaît, d'accord? Likez ma vidéo. E merci d'avoir choisi ma chaîne. Obrigada por ter escolhido meu canal Francês com Prof. Andresa, oui? E até breve, à bientôt. Au revoir, merci.